Olá, pessoal do primeiro ano. Então, continuando a matéria, agora a gente vai para as características de funções, tá? Então, a gente vai ver a função par e a função ímpar. Aqui nós temos dois exemplos, tá? Um exemplo é a função f de x igual a x quadrado e o outro é a função g de x igual a x ao cubo. Aqui nós temos um gráfico, que é uma parábola, tá? Ou seja, a função x quadrado. Como é que eu sei se a função é par ou se a função é ímpar, tá? Nós pegamos dois elementos opostos em x, tá, pessoal? No caso, 1 e menos 1, ó. E vamos fazer um teste aqui. Eu vou aplicar na função f de menos 1, ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1. E f de 1, 1 ao quadrado, 1. Quando nós aplicamos esses elementos opostos e obtemos como resultado, ó, o mesmo valor, nós temos que a f de menos 1 é igual a f de 1. Então, neste caso, a gente diz que a função é par, ou seja, quando os números opostos têm imagens iguais. Por exemplo, se eu pegar a imagem do 1, ó, ela vai ser 1. E se eu pegar a imagem do menos 1, também vai ser 1. Então, as imagens são iguais, ok? Aqui nós temos mais dois pontos, ó, dois números opostos, menos 2 e 2, aplicados na função, também obtém-se o mesmo resultado. Então, ó, outros números opostos têm imagens iguais. Então, a função quadrática tem essa característica de ser uma função par. Generalizando, como é que a gente trata isso? Toda vez que eu pego uma função e faço a f de menos x e obtenho como resposta a própria função, então a gente conclui que a função é par, tá? Aqui, ó. Outro exemplo, a função g de x igual a x ao cubo. Também pegamos dois elementos, números opostos, menos 1 e 1, e menos 2 e 2, a mesma coisa, aplicamos na função. O que a gente obteve aqui, ó, aplicando? No primeiro, nós obtemos menos 1 e 1. No segundo, menos 8 e 8. O que vocês observaram? Que é o mesmo valor com sinal contrário, ou seja, são números opostos, tá? Então, a f de menos 1, ela ficou igual a menos f de 1. Então, neste caso, os números opostos têm imagens opostas. O sinal contrário significa imagens opostas. Então, nesse caso, a gente conclui que a função é ímpar, tá, pessoal? Função ímpar. Generalizando, toda vez que a gente pega uma função e faz a f de menos x e obtém como resposta a mesma função, porém com sinal contrário, pessoal, esse menos não é que a função vai dar sempre negativa, é sinal contrário, tá? Então, a gente conclui que a função é ímpar, ok? Aqui tem a definição para vocês, ó, tá? Que uma função f definida de a em b, ela é par se para todo x pertencente a A, quando a gente for aplicar f de menos x, nós vamos encontrar a própria f de x, ou seja, a própria função, isso quando é par. E quando é ímpar, a gente vai aplicar f de menos x e vai encontrar a própria função com sinal contrário, certo? Aqui tem uma observação. O que significa essa observação? Existem funções que elas são função nem par nem ímpar. Nesse caso aqui, ó, vamos aplicar. Eu tenho a f de x e vou aplicar a f de menos x, ó. Onde é x, eu vou trocar por menos x, certo? Troquei. O que aconteceu? Fiquei com menos x ao cubo mais x quadrado. É a mesma função com sinal contrário? Não, pessoal, esse menos não é de toda a função. Esse menos é só do x ao cubo. Para ser a mesma função com sinal contrário, teria que estar entre parênteses. Então, neste caso, não é nem par nem ímpar. Para ser par, tinha que ficar igualzinho, tudo positivo. E para ser ímpar, tinha que ficar tudo negativo, ou menos entre parênteses, fora aqui e aqui tudo entre parênteses. Então, nesse caso, a gente conclui que a função f não é par nem ímpar. E olha o gráfico dela aqui, ó, não tem uma simetria, tá? Essa parte aqui descaracteriza
assimetria em relação à origem. Ok, pessoal? E para concluir, nós temos que a única função que é simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo par e ímpar, é a função nula, que é a f de x igual a 0. Tá, pessoal? Então, eu vou parar aqui e continuo no próximo vídeo.